Ela vai no início da tarde, vai embora no início da tarde. Tá tudo sob controle, tá direitinho, lógico. Ele descansou, Flávia, ô Clara. A gente sabe disso, né, sabe disso, estava sofrendo muito, né, sofrendo muito. Chega uma hora que tem que parar, né, porque que qualidade de vida que ele estava tendo, né, isso é impossível, né, impossível. É, tá tudo direitinho, tá tudo sob controle, a gente conversou com minha mãe também, ela ficou triste, óbvio, né, vai continuar triste, mas a vida tem que continuar, né, ele viveu muito, foi uma pessoa muito boa para todos nós, mas agora descansou. Tá tudo direitinho. É, lógico, lógico. Todo mundo entendeu, todo mundo entendeu dessa maneira, entendeu? Vai todos nós entendemos dessa maneira. Você ela fez questão de ir e tem direito, lógico. É, é, não, ela foi, viu tudo, ela estava presente ali, estava presente. Deu tudo certo. Agora você, como é que tá? Você foi ao médico, como é que estão as coisas? Hã, hum, hum.
Esclare. Esclare.
Bom, bom dia a todos. Vamos começar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, professor. Só cansado das provas, né? Ah, é. Mas tem que fazer prova, né? Tem que ser avaliado. Infelizmente. Isso aí. Mas isso faz parte, né? Faz parte. Disciplina, prova. É assim mesmo. É um curso longo e com muita disciplina e muita avaliação, mas tem que ser dessa maneira mesmo, né? E todos vocês serão bons médicos no futuro. Hoje nós temos dois temas a apresentar. Um relacionado à doença tiroidiana, na verdade, são duas emergências relacionadas à doença tiroidiana, e depois falar um pouco também sobre depressão em paciente idoso. Então, são duas aulas distintas. Eu vou começar primeiro falando a respeito da doença tiroidiana. Então, vou compartilhar a tela. Vamos lá. Nós temos poucos alunos em sala, né? Vocês são 94 alunos, tem 32 em sala, 31 em sala, mas tudo bem. É o horário, a gente vai começar. Então, vou compartilhar a tela. Só um minutinho, deixa eu tirar o vídeo aqui, para não ficar aparecendo meu vídeo. Vocês estão vendo os slides? Um de vocês, por favor, responda. Então, sim. Bom, vamos lá então. Então, aqui é apenas para ilustrar o caso, né? Uma paciente jovem, um adulto jovem, né? 42 anos, vítima de acidente de automobilismo, né? Apresenta ruptura de baço, levado ao centro cirúrgico para laparotomia exploradora. Então, isso é uma emergência, deu entrada pelo pronto-socorro, hemoperitônio, foi levado ao centro cirúrgico. Aqui, ao final do ato cirúrgico, a paciente apresentou um quadro clínico de sudorese intensa, febre elevada, uma frequência cardíaca elevada, uma frequência respiratória elevada e tremores, que ficou ali a dúvida se era calafrios ou não. Os colegas que estavam acompanhando essa paciente, quer dizer, acabaram de operar a paciente, o cirurgião, o anestesista, essa paciente foi levada para o centro cirúrgico, né? Levada à UTI com agitação psicomotora, uma doente muito agitada, de difícil sedação, e ali no exame físico, a paciente apresentava uma arritmia cardíaca, uma taquiarritmia supraventricular, né? Caracterizada como fibrilação atrial. E também, no exame físico, a paciente tinha, na ausculta cardíaca, um sopro pancardíaco, um sopro sistólico pancardíaco. Diante desse contexto, quer dizer, a paciente é um adulto, uma paciente feminina, 42 anos, uma emergência, um trauma, hemoperitônio, cirurgia. No pós-operatório, a paciente apresentando esse quadro clínico, né, arritmia cardíaca, taquiarritmia, caracterizada como FA, sopro. E aí, como a gente sempre deve fazer, né, quando a gente está diante de um paciente que nós vamos tratar, a gente recebeu para tratar dentro de uma UTI, nós vamos examinar a paciente. Então, essa era a faces da paciente. Isso aqui é apenas para ilustrar. Essa faces, né, quando a gente examina a paciente, esses olhos arregalados, né, essa exoftalmia, e muitas vezes presente também aumento ali do volume do pescoço, volume da tireoide, fala a favor de uma patologia que é o hipertiroidismo, e quando está associado a esses sinais, isso nós chamamos de doença de Graves, né? Então, tentando juntar as coisas, quer dizer, eu recebo o paciente no CTI, vou à beira do leito, vou examinar a paciente, encontro essa faces, né? Então, como que eu consigo juntar as coisas para tentar explicar o que está acontecendo com essa paciente, né? Naturalmente, afastando outras causas que poderiam ser colocadas aí
como diagnóstico diferencial. Mas aonde a gente quer chegar? Provavelmente eu estou diante de uma paciente com hipertiroidismo que está apresentando uma complicação, né? No caso da doença de Graves, vocês têm a disciplina de endocrinologia, provavelmente já viram isso, né? Apenas para reforçar, nós temos ali os anticorpos, que são autoanticorpos, né, para o receptor do TSH, e na doença de Graves, desculpem, na doença de Graves, esse anticorpo ele é um anticorpo agonista, quer dizer, na medida que o anticorpo é formado, ele aumenta ele estimula a célula a produção do hormônio tiroidiano, né? Esses anticorpos, esses autoanticorpos, né, podem ser melhor caracterizados. No caso da doença de Graves, o principal autoanticorpo, né, é o Lattes ou TRAB, com uma frequência de 90%. É o mais importante para a doença de Graves, né? Existem outros autoanticorpos também que têm uma frequência, uma presença com um percentual de positividade menor do que o autoanticorpo Lattes ou TRAB. Bom, como é que eu tento explicar o que está acontecendo com a paciente? Existe uma complicação do hipertiroidismo que pode ocorrer quando existe um insulto, muitas vezes no paciente previamente com diagnóstico de hipertiroidismo, que já conhece ou não, a gente vai falar sobre isso também, que é a exacerbação aguda da tirotoxicose de evolução abrupta e grave, resultante da eventual insuficiência dos mecanismos compensatórios orgânicos. Quer dizer, a doente tem a doença de Graves, tem o hipertiroidismo, teve o ato cirúrgico e descompensou. Aqui, dados relativos à importância ou epidemiologia da crise tirotóxica ou tempestade tiroidiana, é sinônimo, né? Doença rara e grave, ali está 0,20 casos para cada 100 mil pacientes hospitalizados no Japão, agravamento da tirotoxicose prévia, com alteração de sistemas orgânicos, muitas vezes o paciente está em uso irregular ou descontinuou o uso das drogas antitiroidianas, né? É uma incidência menor desses casos, muitas vezes o paciente já está tratando. Chama a atenção da mortalidade alta, entre 10% a 30%, quer dizer, quando essa complicação ocorre, esses doentes têm uma chance grande de evoluir para o óbito. Acomete mais o sexo feminino e pode ser precipitado por inúmeras causas. Tem ali infecção, trauma, cirurgia, hipoglicemia, trabalho de parto, insuficiência cardíaca, uso de amiodarona, cetoacidose diabética, ingesta de hormônio tiroidiano, uso de iodo radioativo. Em 30% dos casos, não se detectam fatores precipitantes. Na fisiopatologia, você tem algumas possibilidades, né? Liberação acentuada dos estoques hormonais por destruição da glândula, quando tem o uso do iodo radioativo, aumento do hormônio na circulação, né? Quando você tem ingesta de doses supranormais, né? Ou então cirurgia, né? Ali na tireoide propriamente dita, né? Aumento da sensibilidade periférica aos hormônios tiroidianos, exemplo, hipóxia tecidual. Talvez esse terceiro mecanismo ele se aplique melhor ao caso em questão, né? E interação da tireoide e o sistema adrenérgico. Quadro clínico. Sistema nervoso central. Então, muitas vezes, esses pacientes se apresentam com uma agitação extrema, né, que pode chegar até coma, né, confusão mental, e a gente não consegue encontrar uma explicação clara por que o doente está evoluindo daquela maneira. Daí a importância de olhar o paciente com calma, examinar o paciente com calma, para ver se eu encontro, né, e no caso em questão, tem ali uma face típica de doença de Graves, né? Esses pacientes muitas vezes precisam ser sedados para até poder se manusear do ponto de vista clínico, né? Aqui podemos ter fraqueza, letargia, sudorese intensa, desidratação, hipertermia, que foi o que aconteceu com a paciente, sem causa infecciosa, exoftalmia, tremor de extremidades, e muitas vezes nós vamos encontrar bócio difuso ou multinodular, né? No caso em questão, doença de Graves, você vai ter o bócio difuso. No sistema cardiovascular, chama atenção também nesses casos a possibilidade de arritmia cardíaca, de taquiarritmias, né?
E aí, dentro da taquiarritmias, a gente tem a taquicardia sinusal, a taquicardia supraventricular, paroxística, também temos a fibrilação atrial. Muitas vezes, esses doentes também evoluem com descompensação da função cardíaca, né? Insuficiência cardíaca, fazem edema agudo pulmonar, podem ter hipertensão arterial também presente, principalmente a hipertensão arterial sistólica. Então, no nosso caso, chama a atenção a arritmia cardíaca, a fibrilação atrial. No trato gastrointestinal, isso também faz parte do quadro clínico do hipertiroidismo, né, que pode estar ali presente na história, né? Diarreia, dor abdominal difusa, náusea, vômitos, hepatomegalia dolorosa, muitas vezes a presença de esplenomegalia, e quando o doente piora da função hepática, né, isso é um sinal de mau prognóstico, nesses casos de crise tirotóxica. Bom, como é que eu vou fazer esse diagnóstico? Então, tem ali uma clínica sugestiva de, mas eu preciso confirmar, né? E um outro ponto dessa questão também é que eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Então, a gente vai fazer a coleta, né, do sangue, né? Vai colher sangue para dosagem hormonais. No caso do hipertiroidismo e da tempestade tiroidiana, nós vamos ter elevação dos hormônios, né? T3, T4, T4 livre e a supressão do TSH. Como existe a febre e a gente deve sempre fazer o diagnóstico diferencial, vai se colher material para cultura, para excluir a possibilidade de infecção, e a infecção pode estar presente, já foi falado que pode ocorrer e descompensar o doente. A normalidade da função hepática também fazendo ali as provas de função hepática, dosagem de bilirrubinas, transaminases, tudo isso, fosfatase alcalina, gama-GT, para que a gente possa avaliar também a função hepática. Qual o padrão ouro para diagnóstico? Então, o quadro clínico e as anormalidades laboratoriais, né? Quadro grave, né, de hipertermia, disfunção cardiovascular, alteração do sistema nervoso central, mais pacientes com evidência bioquímica de hipertiroidismo, T3 e T4 elevado, supressão do TSH. Então, esse é o que nós vamos usar para fazer o diagnóstico de crise tirotóxica. Eu tenho a descompensação do doente, a arritmia cardíaca, alteração do sistema nervoso central, a febre, né? E a bioquímica sugestiva dele. A questão é que quando eu colho sangue para fazer essas dosagens hormonais, esses exames demoram a chegar na nossa mão, né? Por isso que eu estou colocando aqui que o diagnóstico é clínico. Muitas vezes você vai ter que intervir do ponto de vista terapêutico, ainda sem ter a informação confirmando lá as anormalidades relativas às dosagens hormonais. Por quê? Porque se eu aguardo 2 semanas, né, para poder ter esse resultado na mão, eu posso perder o paciente. Já foi falado para vocês que a mortalidade é alta, o doente descompensa, faz arritmia cardíaca, faz edema agudo pulmonar. Então, eu preciso tratar esse doente. E a causa básica disso é exatamente a crise tirotóxica. Então, se eu tenho evidências clínicas e um quadro sugestivo, colho os exames, muitas vezes eu tomo a decisão de usar drogas apropriadas para tratar. Então, está aqui. Como é que a gente trata esse doente? Tratamento do fator precipitante, quando houver, né? Então, ali no caso, o fator precipitante foi o ato cirúrgico, mas a cirurgia já terminou. Medidas gerais, né? Reposição de líquidos, eletrólitos, né? Hidratar esse doente, a reposição de glicose, administração de vitaminas, quer dizer, esse suporte clínico, hidratar, oferecer glicose, tratar a hipertermia nesse particular, né? A gente deve evitar o uso de aspirina, porque a aspirina, ela como está escrito ali, promove o deslocamento do hormônio das proteínas carreadoras e aumenta a fração livre ativa do hormônio tiroidiano, do T3, não é isso? Podem ser necessárias as utilizações de benzodiazepínicos ou substâncias neurolépticas para o controle da agitação psicomotora, porque o doente fica muito agitado e eu preciso lançar mão dessas drogas para poder manuseá-lo, né? Medida de suporte, se o doente evolui com insuficiência respiratória, arritmias, uso de corticosteroides, né? Muitas vezes esses doentes têm também insuficiência suprarrenal associada, né? Ou então por conta de uma doença autoimune plurigranular, e esse também aspecto que inibe a conversão de T4 a T3, o uso da hidrocortisona. Então, a gente vai fazer, associado às drogas antitiroidianas, que eu já vou falar, a gente vai fazer também o uso da hidrocortisona.
E nós vamos lançar mão dessas drogas antitiroidianas, ou inibidores, melhor dizendo, da síntese hormonal, que caem sobre duas possibilidades: metimazol e o propiltiuracil, né? Eles bloqueiam uma peroxidase da tireoide, demoram para depletar os estoques da glândula, e o propiltiuracil também inibe a conversão periférica de T4 a T3. Então, metimazol, embora possa ser considerado mais potente que o propiltiuracil, a preferência, muitas vezes, nesses casos, pelo início rápido de ação e a conversão periférica, que eu já comentei, é pelo propiltiuracil. Tratamento, aqui está falando das duas drogas, eu não vou cobrar de vocês a dose, né, tanto de uma quanto de outra, mas vocês devem saber as drogas tiroidianas, metimazol e propiltiuracil, que são utilizadas uma das duas nesse contexto, né? Também vamos lançar mão de inibidores da liberação hormonal, que é o caso do iodo orgânico. Isso pode ser, esse iodo inibe a síntese e a liberação hormonal de forma transitória. Inibe também a conversão de T4 em T3. Isso pode ser feito, na maioria das vezes é feito, por via oral, por via interal, com a solução de Lugol. Aqui, alternativa, né, para pacientes que são alérgicos ao iodo, poderíamos usar o lítio, né, e as arritmias cardíacas, que eu preciso também abordar. Essas arritmias cardíacas, no caso, as taquiarritmias, né, a gente está falando ali, pode ser taquicardia supraventricular, taquicardia sinusal, fibrilação atrial, e a gente vai lançar mão de drogas que agem diminuindo esse efeito pela via adrenérgica, né, são os beta-bloqueadores, diminui a resposta dos órgãos-alvo, controla a taquicardia, tremores e outras manifestações adrenérgicas do hipertireoidismo. E tem as drogas que podem ser utilizadas, né, tanto o propranolol, quanto o metoprolol, quanto o atenolol também pode ser utilizado. E aí o propranolol inibe a conversão periférica de T4 a T3. O tratamento da fibrilação atrial e das arritmias cardíacas, quando presente, deve ser tratado de maneira habitual, né? A utilização da amiodarona para reverter, ela pode ser feita, mas deve ser feita com cautela, já que essa droga possui grande concentração de iodo. E quando o doente está compensado, quer dizer, que nós superamos, tratamos, o doente melhorou ali desse quadro da emergência, da crise tirotóxica, né, da tempestade tiroidiana, esse doente deve ser submetido à dose do iodo radioativo, né, para que isso não aconteça novamente, ou então a cirurgia fazer a tiroidectomia. Quer dizer, essa é uma situação de extrema gravidade. Quando tratada e o doente melhorado, ele deve ser encaminhado para fazer uso de dose elevada do iodo radioativo ou a opção ser a cirurgia. Bom, outro caso clínico. Agora também relacionado à doença tiroidiana, só com uma visão diferente. Então, está aqui uma senhora idosa que internou com um quadro de infecção pulmonar, evoluiu com estabilidade hemodinâmica, né, choque séptico, foi entubada, colocada em ventilação mecânica, está sendo reposta com reposição de fluidos, continuou grave, instável hemodinamicamente, foi colocado droga vasoativa, posteriormente iniciada butamina. E aqui é uma paciente obesa, hipocorada, hipotensa, com uma frequência cardíaca de 60 por minuto, 62 por minuto, as bulhas hipofonéticas, os membros inferiores com lesões liquenificadas, restante do exame físico, nada digno de nota. Mais uma vez, a gente na beira do leito, olhando a paciente, quer dizer, uma pneumonia que internou, evoluiu com choque, está difícil tratar, não melhorou, continua hipotensa, foi para a prótese ventilatória. Após 12 horas, mantinha-se chocada, e aí a gente vai ver a doente na beira do leito, né? Nós somos médicos ali, vocês mais adiante, e aí eu encontro dados que podem sugerir uma determinada patologia. Então, quando eu encontro uma paciente com essa faces, né, eu tenho que pensar na possibilidade de hipotireoidismo. Então, tudo que está acontecendo com a doente, lógico, vai ser tratada a infecção, lógico, vai ser tratado o choque, vai ser feito o suporte ventilatório, mas nós temos um contexto ali que pode estar, digamos assim, dificultando essa resposta, pode ter piorado e agravado a situação clínica da paciente, que a gente chama de coma mixedematoso
ou hipotireoidismo que evolui com complicação. A causa mais comum de hipotireoidismo é a tireoidite Hashimoto, onde nós temos também os anticorpos, os autoanticorpos relativos ou antirreceptor do TSH, só que no caso da tireoidite Hashimoto, nós temos esse autoanticorpo antagonista, então ele bloqueia a função da célula, né? Para que não haja a produção hormonal. Então, nós temos, ao contrário da doença de Graves. Na doença de Graves, nós temos a estimulação pelo autoanticorpo, já falei isso. Na tireoidite Hashimoto, nós temos o bloqueio da função da célula em relação à produção dos hormônios. Em relação aos autoanticorpos presentes, né, o principal autoanticorpo presente na tireoidite Hashimoto, ou tireoidite autoimune, é o anticorpo anti-TPA, ou TPO, desculpem, né, com uma frequência de 95%. É o mais importante para a tireoidite Hashimoto. Lembra vocês que é um anticorpo, um autoanticorpo que atua antagonizando a produção hormonal. Muitas vezes, nesses pacientes com hipotireoidismo, a gente vai ter derrame pleural, derrame pericárdico. Esse raio-x é a raio-x da paciente, mostrando um coração grande, sugestivo da presença de derrame pericárdico. Essa paciente também na beira do leito, a gente estava entubada em ventilação mecânica, ela apresenta um dado clínico que também é sugestivo de hipotireoidismo, que é a macroglossia. Então, na beira do leito, a gente também pode reconhecer dados clínicos sugestivos de hipotireoidismo, né? Então, o que é o coma mixedematoso? É uma manifestação mais severa do hipotireoidismo não tratado. É precedido pela disfunção tiroidiana, onde se superpõe o fator desencadeante, né? Causando alterações graves, cardiovasculares e no sistema nervoso central. Então, eu tenho lá o hipotireoidismo, muitas vezes não tratado, e aí eu tenho um insulto que piora esse quadro clínico, causando alterações graves cardiovasculares, no caso ali foi o choque, né? E também a instabilidade hemodinâmica, e muitas vezes esse doente se apresenta com depressão do sensório em coma. Tudo isso por conta do coma mixedematoso. Então, prevalência aqui, dados só para falar a respeito de números, né? Prevalência do hipotireoidismo é maior em mulheres, o coma é extremamente raro, mulheres idosas, meses de inverno, é mais comum a apresentação. Hipotireoidismo primário é encontrado em 95% dos casos, né? Que é mais comum a tireoidite autoimune, a tireoidite Hashimoto. Quebra nos mecanismos compensatórios do organismo ao longo da evolução do hipotireoidismo, doença rara e fatal se não reconhecida, diagnóstico com base em dados clínicos frequentemente inespecíficos. Vejam, estou chamando a atenção de vocês da faces da paciente, das bulhas hipofonéticas, da bradicardia, da macroglossia, né? Então, esse é o papel do clínico. Ele está ali na beira do leito e ele está tentando juntar as coisas e ver se encontra algum motivo que possa explicar o conjunto de dados que está sendo apresentado a ele. Sinais de febre e leucocitose podem não estar presentes. Geralmente, como foi dito, em pacientes com hipotireoidismo prévio, fatores precipitantes: exposição ao frio intenso, infecção grave, insuficiência cardíaca, trauma, uso de sedativos ou anestésicos, drogas, diurético, amiodarona, lítio e eventos clínicos graves. Quadro clínico: pele fria, seca, mixedema, faces mixedematosa, edema periorbital, rarefação das sobrancelhas, que a gente chama de madarose, macroglossia, palidez, aumento do tempo dos reflexos, né? Uma latência maior, uma hiporreflexia, bradicardia e muitas vezes o doente tem hipotermia. Confusão mental, desde sonolência até coma. O doente evolui com hipoventilação, e isso a gente classifica ali como insuficiência respiratória tipo 2. Podemos ter derrame pericárdico, como eu já comentei, ascite, derrame pleural. Então, acúmulo de líquido, né, relacionado ali ao hipotireoidismo, náuseas, vômitos, pseudoobstrução intestinal, retenção urinária, convulsão e, laboratorialmente, aumento da CPK, hiponatremia
e hipoglicemia. Mortalidade alta, vejam que no passado chegou a ser 70%, quer dizer, se eu não faço o diagnóstico, a doença piora, né? E evolui para uma mortalidade maior. Idade avançada, temperatura menor, uma hipotermia mais severa, uma bradicardia significativa, a infecção grave, que é a sepse, a ocorrência de infarto, a hipotensão arterial. Chamando uma vez mais a atenção da importância clínica, porque as dosagens hormonais, que são caracterizadas por diminuição dos hormônios, né, T3 e T4, e a elevação do TSH, vai demorar a chegar na minha mão. Obviamente, eu vou ter a suspeita clínica, eu vou colher sangue para as dosagens hormonais, mas eu vou ter que tomar essa decisão de repor o hormônio já num primeiro momento. Deve-se pesquisar insuficiência adrenal associada. Tratamento. Fator precipitante, medida de suporte, né? No caso ali o choque que a gente está tratando, né? Suporte ventilatório, que o doente evoluiu com insuficiência respiratória. Se tem infecção, vamos tratar a infecção, coletar cultura, antibiótico terapia empírica, se for o caso. Aquecimento, no nosso doente ele já estava usando antibiótico, né? Que o diagnóstico de pneumonia já havia sido feito. Aquecimento gradual, no caso da hipotermia, e o tratamento consiste na reposição do hormônio, né? A gente não faz normalmente o hormônio venoso, a gente não tem essa apresentação no Brasil. Então, a gente faz a reposição por via enteral, né? A gente pode repor, por exemplo, ou via oral, no caso do doente grave, vai ser por uma sonda nasogástrica, né? Sonda nasentérica, né? Ali tem a dosagem também, que eu não vou cobrar de vocês, né? E associamos também, além da reposição hormonal, o uso do corticosteroides, né? Que muitas vezes nós temos também insuficiência adrenal associada com uma dose de hidrocortisona de 300 a 400 miligramas por dia. E chama a atenção de vocês que quando a gente vai tratar paciente idoso com hipotireoidismo, muitas vezes a gente vai repor hormônio, vai observar a resposta clínica do paciente, muitas vezes o doente melhora neurologicamente, melhora o nível de consciência, né? Mas a gente tem que prestar atenção para a possibilidade de coronariopatia, cardiopatia isquêmica. Então, algumas vezes, no doente idoso, a gente começa com uma dose um pouquinho mais baixa e progredimos ali mais adiante, depois na melhora clínica do paciente, prestando atenção em relação à frequência cardíaca, a possibilidade do paciente apresentar um evento isquêmico ou não. Vou passar para outra aula agora. Está aqui. Bom, vamos lá. É um outro assunto. É uma senhora idosa, hipertensa, que foi fazer o uso de diurético, né, hidroclorotiazida, foi levada para sua filha ao consultório, e com a seguinte história, que a mãe fica sem falar, muitas vezes chorosa, parece ter problema de memória, mas não tem histórico de doença psiquiátrica, a paciente é professora aposentada, viúva e vive de forma independente durante vários anos. Durante os últimos meses parou de ir à igreja, visitar amigos, quer dizer, se isolou. Os sintomas da paciente incluem irritabilidade, anedonia, que quer dizer não ter vontade de fazer nada, fadiga e perda de peso nos 3 meses anteriores de 4,5 quilos, né, e insônia. A paciente se refere como um fardo para a família dela. Diante dessa história, que você está atendendo a paciente ambulatorialmente, né, qual o diagnóstico e como a paciente deve ser tratada, nesse contexto clínico, com essa história, nós obrigatoriamente vamos pensar na possibilidade de depressão, né? E muitas vezes esse primeiro atendimento é feito pelo clínico, né? Eu vou comentar com vocês que esse doente vai ser referenciado para um especialista, né? Mas a primeira abordagem ali é do clínico, vai passar por ele, né? Ou dentro de uma unidade de pronto atendimento, ou dentro de uma clínica da família, ou dentro do seu consultório, quer dizer, está ali a paciente sendo atendida e nós vamos fazer o diagnóstico, a hipótese diagnóstica principal, o diagnóstico diferencial. No caso em questão, se coloca a possibilidade de depressão. Critérios diagnósticos, temos aqui, né?
sintomas fundamentais, sintomas acessórios, né? E ali como é que é classificado isso? Um episódio leve, depressivo, um episódio moderado, depressivo, um episódio grave, né? Existe também escrito, né? Já bem, digamos assim, fundamentado quais são os critérios que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de síndrome depressiva ou episódio depressivo. Importante, né? Quando a gente leva em consideração esse diagnóstico. O paciente não consegue exercer suas atividades habituais, quer dizer, o paciente fica na cama, não quer tomar banho, não quer se alimentar, não quer conversar com ninguém, isolamento social, quer dizer, não quer se relacionar com absolutamente ninguém, crises de choro, muitas vezes sem motivo, né? Por que a paciente está chorando. Algumas vezes esses pacientes têm dor crônica na história, que é dor epigástrica, dor lombar, uma dor que não melhora com absolutamente nada. E agora, nesse momento, o quadro se agravou, certamente a dor piorou também, e a doente tem esse outro contexto todo que está sendo colocado. Valorizar também pensamentos suicidas, né, que muitas vezes são manifestados por esses pacientes, e nós, como clínico, temos que valorizar, e não, digamos assim, não acreditar que o paciente tem essa possibilidade de suicídio. Ao contrário, quando ele manifesta isso, é uma preocupação muito grande, porque esses doentes muitas vezes atentam contra a sua própria vida, né? E tentam terminar com esse processo. Então, é importante que tem que ser feita a intervenção também. E também, esses pacientes muitas vezes têm dependência química, principalmente com alcoolismo, etilismo. Então, são pacientes que o álcool, ao longo do tempo, passou a fazer parte da vida dele, muitas vezes diariamente, e isso acaba contribuindo também para a síndrome depressiva. Conversar sobre o uso de drogas psicoativas, que também é um problema, né? O paciente, em algum momento da vida, teve a necessidade de usar alguma droga sedativa, porque tinha lá insônia e precisava dormir, só que esses pacientes, muitas vezes, fazem uso dessas drogas por um período longo, né? Conseguem receita de outros médicos e ficam tomando, né? Embora sejam drogas de prescrição controlada, né? Mas tem que levar a perguntar se está usando de maneira inapropriada drogas e por quanto tempo está usando essas drogas psicoativas, porque o uso dessas drogas por um período longo também contribui para uma síndrome depressiva. Como clínico, dar doenças orgânicas que podem contribuir ou mimetizar depressão, né? Uma delas eu acabei de falar para vocês, o hipotiroidismo é uma dessas doenças orgânicas que podem mimetizar depressão. Colocaríamos também a anemia, colocaríamos também a doença hepática crônica, colocaríamos também a possibilidade de doença renal crônica. Quer dizer, cabe ao clínico investigar a possibilidade de alguma doença orgânica que poderia estar contribuindo para essa síndrome depressiva. Lembra vocês também que se nós estamos diante de um paciente idoso, né, uma paciente idosa, que com a história de emagrecimento, nós temos a obrigação também de ver se existe alguma anormalidade que poderia justificar o emagrecimento, além do fato de não querer comer. Então, nada impede que a doente tenha neoplasia, tenha câncer, né? E, então, tem um câncer gástrico, não está comendo porque come e vomita, né? Ou então, a doente tem lá uma alteração do hábito intestinal. Era uma paciente que tinha a evacuação normal, agora está constipada, está ficando dias, uma semana sem evacuar, alterou o hábito intestinal. Então, se eu tenho uma dor abdominal que não melhora com absolutamente nada, pensar na possibilidade de neoplasia de pâncreas, que o diagnóstico muitas vezes é feito tardiamente. Então, eu estou pensando na síndrome depressiva, mas como clínico eu também tenho que pensar em outras patologias que poderiam contribuir para o aparecimento dessa síndrome. Não esquecer também que algumas vezes esses pacientes têm quedas, idosos, e fazem lá, por exemplo, um hematoma subdural crônico e evolui com alteração do nível de consciência, com depressão, né? Pacientes que têm hidrocefalia, essa hidrocefalia que também pode mimetizar um quadro de depressão, quer dizer, esse é papel do clínico que está
tentando encontrar uma explicação para aquela síndrome depressiva, né? Muitas vezes nós vamos excluir várias possibilidades através de exames complementares e vai ficar, digamos assim, depois de excluir essa possibilidade, vai ficar a síndrome depressiva como o principal componente. O diagnóstico diferencial que deve ser feito também é se nós estamos diante de depressão e demência, ou demência e depressão. Quer dizer, essas duas doenças, elas coexistem, né? E chamam a atenção que é importante fazer esse diagnóstico diferencial. E qual é a particularidade aí? A gente está falando de síndrome depressiva, né? A gente, quando vai avaliar a demência, é feito aquele teste, o teste Mini-Mental, a gente avalia a função cognitiva do paciente, isso é sempre feito, né? Que é esse teste aqui que está sendo colocado, onde perguntas são feitas, a variação de memória, mas eu chamo a atenção de vocês que na síndrome depressiva, num episódio de forma moderada ou severa, esses pacientes não vão responder de maneira apropriada esse teste. Então, a recomendação é que você não valorize, num primeiro momento, esse teste da avaliação mini-mental, você trate a depressão e, mais adiante, você avalia novamente. Porque a depressão ela pode afetar negativamente a performance nesse teste, porque tudo que você vai perguntar à paciente, ela vai dizer não lembro, não quero, não faço. Quer dizer, fica com esse viés aí da depressão. A gente tem que tratar a depressão e, mais adiante, depois da melhora clínica da depressão, nós vamos repetir o teste e aí sim a gente vai avaliar a função cognitiva da paciente para ver se tem a possibilidade de demência ou não. Chama a atenção também que soluções apenas dentro de casa podem não ser a melhor solução. Quer dizer, a família, ou ela não reconhece, né? Não é feito, né? O problema não é reconhecido e, portanto, não procura ajuda de profissional. Lembra vocês que o doente idoso que fica quieto, que se isola e que não quer conversar, muitas vezes é colocado assim, não é velho, não quer falar com ninguém, deixa para lá. Está com um quadro de velhice, não vamos mexer. Isso está errado, né? A família não pode ter essa atitude, porque a gente pode estar diante de uma síndrome depressiva e que, levada a um profissional da área para se tratar, fazer o diagnóstico, aquele quadro melhora. Então, o reconhecimento não é feito e também a família, né, ela vai oferecer cuidado, mas ela não pode, a intervenção tem que ser feita por profissional. Quer dizer, esse paciente tem que ir para um profissional para poder ser feito o diagnóstico diferencial e início de intervenções terapêuticas, né? Faz parte desse contexto aí da abordagem desse paciente, né? A abordagem para ter atividade física, né? Mudança nos hábitos de vida, aspectos nutricionais também, porque se nós não cuidarmos disso, o paciente não come, emagrece e aí fica suscetível a qualquer evento, digamos assim, que possa ocorrer, tudo fica mais difícil se o doente está desnutrido, né? E também atividades sociais que possam estimular ele a ter contato com outras pessoas, a poder se relacionar e não ficar isolado dentro de um quarto o dia inteiro. Existem duas possibilidades, essa escolha se vai fazer psicoterapia ou vai procurar uso de drogas através de um psiquiatra, né? Isso é uma decisão da família. As duas possibilidades elas são colocadas como opções, né? Lembra vocês que muitas vezes no sistema público de saúde nós não temos ali o profissional, o psicólogo para poder abordar esse paciente, a gente tem o psiquiatra, mas muitas vezes também de acesso difícil, né, a uma especialidade. Para uma boa parte da população, nós temos, né, nós somos 210 milhões, 45 milhões têm seguro-saúde. Lembra vocês que mesmo através do seguro-saúde, muitas vezes a gente tem dificuldade desses pacientes ter acesso a um psicólogo, tem que ser feito o relatório, o convênio tem que autorizar as sessões de psicoterapia. Então, dá trabalho, né? E as pessoas precisam, a família precisa ajudar para levar esses relatórios, pegar a autorização, levar o psicólogo. Quer dizer, isso tudo precisa que a família participe ativamente disso, né? Do que vai fazer, se vai levar primeiro ao psicólogo, depois vai levar ao psiquiatra, ou se vai primeiro levar ao psiquiatra e ele vai dizer
se precisa fazer intervenção com drogas e precisa da psicoterapia. A psicoterapia avançou bastante também com esse tipo de terapia, né, que a gente chama de cognitivo-comportamentais, quer dizer, uma terapia direcionada para esse modelo de paciente. Em relação ao uso de drogas, né, que cabe ao psiquiatra prescrever, né, e acompanhar, existem várias possibilidades que podem ser usadas, né, antidepressivos que foram colocados aí mais recentes. Eu chamo a atenção de vocês dessas duas possibilidades que são importantes que vocês deem valor ao que eu estou falando aqui, né? Que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os inibidores da recaptação da serotonina e da norepinefrina. Então, eu tenho duas classes de drogas, né? Inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os inibidores da recaptação da norepinefrina e da serotonina. São duas classes de drogas que são usadas como antidepressivos preferencialmente nos pacientes idosos, né? Com uns efeitos adversos de menor monta do que os antidepressivos clássicos ou mais antigos, né? A atuação desses antidepressivos, eles fazem com que, aqui apenas para em relação ao neurotransmissor, né, a fenda sináptica e a célula pós-sináptica, o que vai acontecer é que essas drogas inibem a recaptação desses neurotransmissores, né? Pode ser seletivo para serotonina ou serotonina e noradrenalina, aumentando a permanência ali dos neurotransmissores na fenda sináptica e, com isso, o sinal para a célula pós-sináptica. Então, esse é um mecanismo de ação desses inibidores, o seletivo da serotonina ou da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Aqui são as drogas que são utilizadas, né, as doses que podem ser utilizadas. Eu não vou cobrar isso de vocês, mas eu quero saber como que funciona, né? Quais são. Hoje eu estou diante de um paciente idoso. Qual vai ser a minha preferência para prescrição de antidepressivo? Vai recair sobre duas possibilidades. Primeira, inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Ponto. Segunda possibilidade, inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Essas são as duas opções que nós temos para tratar depressão em paciente idoso, né? Lembro também que essas drogas, né, que são prescritas para esse paciente com depressão devem ser continuadas por um período longo, né? Não é igual a melhorou, suspendeu, porque melhorou, suspendeu em pacientes com síndrome depressiva é igual recaída da doença. Então, o paciente vai usar essas drogas por um período longo, porque pode haver, caso haja descontinuação da droga, recaída da doença. Isso, certamente, esse paciente será referenciado para um psiquiatra que vai dar continuidade e acompanhar o paciente de todo esse processo. Apenas para ilustrar, a eletroconvulsoterapia, que é pouquíssimo utilizada, né, mas ainda poderia ter um papel nas seguintes condições, né, onde eu tenho um paciente que não respondeu ao tratamento, que está deteriorando a sua condição física, né, que ele não consegue viver independentemente. Naturalmente, se há indicação para isso em algum momento, quem vai levantar essa possibilidade é o colega da psiquiatria, que vai levantar essa possibilidade se houver. O paciente tem risco de suicídio, não respondeu ao tratamento, quer dizer, essa decisão se vai fazer eletroconvulsoterapia ou não, que é realmente muito pouco utilizada, com indicações assim bem estabelecidas, é a psiquiatria. Bom, a paciente descrita apresenta um primeiro episódio de depressão e tem déficit de memória. Devemos interrogar sobre pensamentos suicidas, uso de álcool e se coexistem doenças médicas. O tratamento de primeira linha pode ser a farmacoterapia ou a psicoterapia, em particular, terapia de resolução de problemas, por beneficiar pacientes com depressão e disfunção cognitiva. A escolha depende da preferência do paciente e disponibilidade da psicoterapia, como eu comentei. No caso das drogas, a terapia inicial recomendada seria a administração dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina,
começando com dose baixa, não vou cobrar isso de vocês, né? Nem o nome da droga e nem a dose, né? Avaliar se o paciente apresenta efeitos colaterais e posteriormente aumenta, né? Podem ser necessárias doses mais elevadas, com atenção aos efeitos secundários. Se os sintomas depressivos não forem suficientemente reduzidos, considerar a mudança para os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Triagem para déficit cognitivo devem ser realizados e os testes neuropsicológicos formais devem ser feitos se os sintomas cognitivos persistirem ou se agravarem, apesar da terapia antidepressiva. Aquilo que eu falei, primeiro a gente trata a depressão e depois nós vamos repetir o teste ali para avaliar o déficit cognitivo. Muito bem. Eu interrompi aqui o compartilhamento, eu estou no chat com vocês aqui. Nós temos 56 pessoas nesse momento na sala de aula, 50 pessoas, né? 49 para ser mais exato, né? É pouca gente, hein? E eu queria saber das dúvidas de vocês, do que foi apresentado, para que eu possa tentar esclarecer. Se quiserem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Se quiserem escrever no chat, também fiquem à vontade. Vamos lá, dúvidas? Você acha que está tudo certo, Maria? Não tem dúvida? Mas você pode ter que corrigir isso, mas vai ter que entrar com essa chamada. Aqui, mas a gente... A aula virtual, bom, é como tem que ser feito, né? E felizmente a gente tem essa possibilidade, né, de estar aqui participando com vocês. A gente espera, quando a vacina chegar aí, né, agora nesse final do ano, no início do ano, a gente possa, ano que vem, voltar com as aulas presenciais, né, depois da vacina, né? Mas nós não temos dúvidas, então? Vocês não têm dúvidas? Essas aulas, a aula de hoje, né, das emergências relacionadas à tireoide, quer dizer, a crise tirotóxica, o coma mixedematoso e a depressão no idoso fazem parte do conteúdo para a segunda prova, né? Nós temos mais temas que serão colocados mais adiante. Então, não temos dúvida, tudo certinho. Então, vou pedir a vocês para colocar a presença, né? Botar sua presente e sair de sala, tá bom? Eu estou aguardando até a próxima aula, tá bom? Até a próxima aula. Continuem se cuidando aí, que a pandemia ela não acabou, não. Tá? Ela está aí, o número de casos, inclusive, aumentou. A gente tem que continuar se protegendo. Tá? Então, bom dia para vocês e podem colocar a presença e sair da sala de aula que eu estou aguardando aqui. Ok? Até a próxima aula. Valeu, professor. Ok, Lucas, obrigado. Podem fazer isso com calma, tá? Colocar presente, sair de sala que eu estou esperando aqui para depois terminar a gravação.